na tua casa, Deus, essa noite, Pai, e ainda não chegaram aqui, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa, Deus, preparar, que o Senhor possa, Deus, livrar, Senhor, eles, Senhor, de toda e qualquer cilada no caminho, e eles possam, Deus, chegar até a tua casa, Pai, para ser fortalecidos, para abençoar seus lares. Assim, Deus, como também, Senhor, nessa hora nós repreendemos todo principado, toda potestade, todo dominador, todo príncipe das trevas, nós quebramos, nós cancelamos toda obra contrária nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que porventura tenta e tentaria nos atrapalhar dessa comunhão com Deus, nós quebramos todas as cadeias do inferno, nós quebramos todas as algemas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai Santo, porque nesse lugar nós vamos te louvar, neste lugar, Deus, se o Senhor permitir que nós venhamos a chegar até o fim, Deus, desse culto, nós queremos te louvar, Deus, com o nosso fôlego, com a nossa vida, Deus, com tudo aquilo que nós somos, Deus, porque o Senhor nos fez ser, Pai, dotados de inteligência ao ponto de suficiente reconhecer que há um Deus todo-poderoso e que domina e que governa todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus, esse é o Senhor nosso Deus. Aleluia, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, as tuas palmas podem aplaudir ao nome de Jesus, as palmas podem glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, querido? E essa canção, esse louvor que nós separamos essa noite, é um louvor novo, assim, a princípio para a igreja, né? Mas diz que as nossas forças, elas se renovam, como diz o livro do profeta Isaías, quando nós esperamos o Senhor. Amém? Está aqui, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e nós louvamos a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
Aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor nunca nos deixará e diz que o Senhor nunca nos desamparará. Amém, querido? Isso diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Aleluia, Jesus. E Ele é santo. Amém? Fala assim comigo, santo. Fala mais forte, santo. 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 É o Senhor É o Senhor dos exércitos. dos exércitos. E a terra. E a terra. Fala, e a terra E a terra está cheia está cheia da sua glória. da sua glória. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, Deus, agora. Obrigado, Jesus. Fala comigo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei para sempre. E eu canto o Deus todo poderoso, o Senhor das luzes. Eu danço o grande eu sou, de lealdade, ele te citou. E eu canto, dando salvação ao Rei da paz e libertação. Jesus, Alfa, sou Ômega, princípio e fim. Salvador, Messias, celeste pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei para sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei, o Senhor das luzes. Eu danço o braço de lealdade que ressuscitou. Eu creio na cruz, dando salvação ao Rei da paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Messias, ele é tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Meu Deus, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Deus é nosso Deus. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és nosso Deus, Tu és a nossa paz. Tu és meu Deus de paz, quero viver
minha vida em Ti. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, temos um lugar em Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Nós comentávamos aqui pouco antes do ensaio que essa semana nós fomos no hospital fazer a visita e nós vemos lá muitas pessoas enfermas, né? E tantos sonhos, tantos projetos, mas a pessoa está imobilizada lá naquele lugar e não pode fazer nada. E nós entendemos que nós estamos bem. Amém, querido? Amém. Então, se Deus nos curou, é um milagre de Deus. Mas às vezes vai muito além. Ele nem permitiu que ficássemos doentes. Então tem milagre de Deus na nossa vida. Amém, amado? Amém. E nós vamos celebrar o nome do Senhor exatamente por isso. Aleluia, Jesus. Declarando que nós vamos render aos teus pés. Declarando que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. A Ti eu vou clamar. O sono vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, mas a direção só a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Ele sempre tem. Preparado pra mim. Nada com isso, nada com isso. A Ti eu vou clamar. Tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Vamos caminhar. Por Ti vou caminhar, Ruas a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar. Teu amor Jamais me deixará. Sempre há de
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, eu me rendo, Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. oh Jesus, estamos aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te adorando com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor colocou nas suas mãos aplausos, amém, querido? O Senhor colocou na sua boca um glória a Deus, um aleluia. Oh Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Se assente, por favor, querido. Se assente, por favor. Deus é maravilhoso, querido. Deus é bom. Deus, Ele é tremendo. Deus tem abençoado. Deus tem nos guardado, nos livrado, nos protegido. O Senhor tem sido tão bom conosco. Nós estamos estudando na escola bíblica a segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Amanhã a gente vai estar encerrando. E assim é maravilhoso, querido, saber que muitas pessoas acabam indo para o outro lado, mas entendendo que sim, tantos têm caído de um lado ou de outro, mas nós temos permanecido firmes no Senhor. Ele tem dado essa graça para cada um de nós. Isso é um privilégio, irmão. Isso é um privilégio. A pessoa poder ver, enxergar, entender que Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas. É muito bom. Amém? E nessa hora também, bom também entender os princípios de Deus, né? Quando Ele estabelece seus princípios para as nossas vidas. E há um princípio, querido, na palavra do Senhor, que diz que a partir do momento que Deus, Ele trabalha, querido, com aliança. Quando fazemos um pacto, aliança, um voto com Deus, Deus, Ele faz questão de honrar, né? Como diz a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse. Através das nossas ofertas não é diferente. Quando nós colaboramos com o Senhor, contribuímos com aquilo que Ele tem proporcionado para cada um de nós, Ele nos abençoa nossa família, nossa casa, nosso lar. Amém, querido? Você quer a proteção dos homens? Faz um seguro qualquer da tua casa, do teu carro, do que assim tiver de fazer. Se quiser o seguro com Deus, faça uma aliança, faça um voto com Ele. Amém? Enquanto você vem aqui à frente, a pastora Vera vai estar aqui ungindo as mãos. Enquanto você vem aqui à frente trazer sua oferta, nós estaremos louvando o nome do Senhor. Olha para o Salmo 23, né? A pessoa às vezes lê escrito assim: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará.
na verdade, o significado daquilo que mostra que o Senhor é o nosso pastor. E Ele é mais que o suficiente para as nossas vidas. Sabe que Ele é aquele que realmente cuida de cada um de nós em todas as áreas. E a partir do momento que deixamos ser guiados por Ele. Amém? Eu vou pedir para o Davi estar dirigindo essa oração, pode ser? Apresentando a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Também apresentando a vida das crianças diante do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estendam suas mãos aqui para o gasofilácio, para as crianças. Abençoa, tá? Você tem um grande poder na sua vida de abençoar as pessoas, amém? Quando você estende as suas mãos, você está declarando que através das tuas mãos e em nome do Senhor Jesus vai ser bênção sobre a vida de alguém, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos, ó Deus, esse gasofilácio, ó Pai. Aqui estão as ofertas, os dízimos, aquilo, ó Deus, que os teus filhos já devolveram, Senhor, a 10ª parte do que o Senhor já abençoou. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, ó Deus, de uma forma tremenda, ó Pai. Que não seja, Senhor, uma base de troca, mas que venha a ser, ó Deus, uma base de fé e confiança em Ti, Senhor. Pai, sobre as ofertas, os dízimos, nós consagramos aqueles que não puderam, Senhor, contribuir na Tua casa nesta noite. Que o Senhor possa abençoar, abrir portas de emprego, ó Deus, alcançar a despensa, os armários, ó Pai, para que também haja abundância sobre a vida deles e que eles possam glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Pai, sobre a vida dessas crianças, eu declaro em nome de Jesus, assim como a igreja está com as mãos estendidas sobre essas crianças, ó Pai, que venha a ser bênção sobre a vida dela, que nós possamos declarar em nome de Jesus, que não há maldade, não há caminho, nada que o mundo, Senhor, oferecer para essas vidas, para essas crianças, elas possam acatar, ó Deus, mas que elas possam ter a confiança em Ti e saber, ó Deus, que aqui, mesmo quando criança, elas já estão sendo instruídas, ó Deus, para o Teu caminho. Em nome de Jesus, também abençoa, Senhor, a pessoa que irá ficar, ó Deus, com essas crianças, com os adolescentes. Derrama sabedoria e discernimento, ó Deus, para que elas possam instruí-las da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu tinha acertado com um pastor amigo meu, para ele estar aqui conosco, o pastor Johnny. Ele simplesmente confundiu as datas. Ele achou que hoje fosse domingo que vem e domingo que vem fosse hoje. Falou, pastor, mas não é domingo que vem? Eu falei, mas hoje é dia 15. Mas dia 15 não é domingo que vem? Eu falei assim, não, é hoje. Então acho que é domingo que vem. Eu falei, então tá, amém. Glória a Deus. Mas eu gostaria de estar aí abrindo com você a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Aqui na carta aos Gálatas, onde Paulo escreveu aqui a igreja que estava na Galácia. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 também, em nome de Jesus. Só para dar um suporte aqui naquilo que vai ser ministrado nessa noite, um referencial, tá bom? Gálatas capítulo 4, verso de número 4 da palavra de Deus. Você encontrou? Amém, misericórdia. Agora fica fácil encontrar, né? É só olhar para cima, né? Amém, misericórdia. Tem irmão que está falando, misericórdia, mas não achei. Tem misericórdia sim, a gente espera. A Bíblia diz que a gente precisa ter misericórdia para a gente alcançar também a misericórdia, né? Está escrito assim, Gálatas capítulo 4, verso de número 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, né? Nascido sob a lei, amém? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando aos nossos corações essa noite em nome de Jesus. Amém, querido? Irmãos, nesses 2 versículos, apóstolo Paulo, ele disse muitas coisas, já falou a respeito do plano da salvação e falou também aqui muitas coisas que não entendemos que aconteceu no tempo de Jesus e muitas vezes sempre fica a interrogação.
E há perguntas que nós temos medo de fazer para nós mesmos e principalmente para Deus. Ou quantas pessoas olharam para a Bíblia, não entenderam algumas coisas, parece que entrou em contradição, a pessoa fala assim: eu não vou nem questionar. A Bíblia não se contradiz, então não vou nem questionar, né? Não entendi, mas também deixar para lá. Então, querido, a palavra do Senhor diz que vindo a plenitude dos tempos, vindo onde o Senhor ajustaria ali todas as coisas, onde o Senhor nos completaria, né? Deus enviou com um propósito, com esse propósito, enviou o seu Filho amado, prometido desde o jardim do Éden. Ele enviou nascido de mulher, ou seja, João mesmo testificando a respeito de Jesus, batizando no Rio Jordão, né? Ele falou a respeito de Jesus Cristo, de que alguém que viria maior que ele, tinha mais poder que ele, e que ele não era digno nem de amarrar ou desamarrar ou carregar as sandálias dos seus pés. Mas não está falando de qualquer pessoa que estava falando isso. Estava falando de alguém que era um antecessor de Jesus, né? Alguém, e quando ele fala assim, alguém que tem mais poder que eu, mostra também que ele tem poder. Ele próprio está dizendo isso. Ele não diz que tem poder, ele diz que tem mais poder que eu. Então ele estava dizendo que ele tem poder, mas alguém que tem mais poder que ele viria, né? Ou seja, e Jesus dá o mesmo testemunho, de que nascido de mulher não houve um homem, não houve alguém maior que João. Ou seja, então não é qualquer pessoa que estava falando sobre isso. Então, querido, quando ele diz que é nascido de mulher, ou seja, nascido sob a lei, irmãos, muitas passagens assim, algumas pessoas elas não entendiam, principalmente lá nos tempos de Jesus, embora nos tempos de Jesus, muitas pessoas, principalmente as autoridades, elas tinham sua visão escurecida, né? Sua visão apagada, vamos dizer assim, cega praticamente, porque ninguém faria o que fizeram com alguém que é perfeito, com alguém que veio com o propósito que veio. Então o entendimento deles, né, estava endurecido, e eles não conseguiam entender alguma coisa, como por exemplo, nós de maneira nenhuma poderíamos fazer algo que era contrário à lei, porém a lei não salva. E Jesus veio fazendo, por exemplo, a lei só mostra o pecado, aponta o pecado e põe um freio na pessoa. Mas, por exemplo, Jesus ele veio fazendo algumas coisas que a própria lei, ela dizia para não se fazer. Então Jesus veio falando sobre prioridades. Ah, mas não pode curar no sábado. Bom, Jesus curava. Você já leu isso algumas vezes? E quanta interrogação já não brotou na cabeça, né? E quando nós falamos a respeito de autoridade, é uma coisa assim muito séria. Nós conversávamos hoje na escola bíblica sobre autoridade. Quando, por exemplo, no mundo espiritual se tem autoridade, funciona diferente, irmãos. Quando a gente fala sobre a autoridade de Deus, autoridade no mundo espiritual, é como se fossem praticamente outras regras dentro daquela regra. É um negócio assim bem interessante, porque assim é algo que maior, assim, algo em degraus, em hierarquia, patamares assim diferenciados. E como por exemplo, se você olhar para o rei Salomão, dentro de um tempo em que o homem poderia casar com uma mulher apenas, naquele tempo já assim, né? Bem depois da lei. Por que o homem tinha 1000? Né? E por que Moisés tinha mais de, né, uma mulher? E aquela coisa toda. Algumas coisas, por que ele casou? Moisés próprio foi tema de polêmica, casou com alguém que não era do seu povo. Né? E essa foi a polêmica entre o povo, né? E Deus considerou Moisés. Deus disse: com o meu servo Moisés eu trato, eu falo face a face. Ou seja, é um grau de hierarquia assim, um pouco maior. E quando nós falamos aqui a respeito da lei, quando diz que ele veio sobre a lei, ele não veio debaixo da lei. Porque se ele viesse debaixo da lei, ele precisaria cumprir a lei. Mas Jesus ele veio sobre a lei. Então você percebe que ele veio de uma forma diferenciada. É por isso que algumas coisas nós não podemos comparar com a vida de Jesus, porque ele veio em outro processo, no processo de transição, mas também ali com o privilégio, vamos dizer assim, diante da lei. Porque ele é a própria palavra. Então ele veio ajustando, ele trazendo algumas coisas. Por exemplo, algumas coisas, por exemplo, como o nazireu, por exemplo. Jesus era nazireu. Não cortava barba nem cabelo, aquele procedimento todo que se encontra no Antigo Testamento, né? Um voto que se fazia com Deus. Porém, Jesus tocou em morto, né? Jesus foi ao funeral, vamos dizer assim, lá no sepulcro de Lázaro, né? Ou seja, então algumas coisas aconteciam, né? E diferente, mas porque Jesus estava sob a lei. Então, querido, quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, nós entendemos que no mundo há uma lei. Amém, irmãos?
Mas o Senhor nos colocou sob essa lei do mundo também, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus. Significa que nós não precisamos, querido, nos submeter ao sistema do mundo, querido, aquilo que deturpa e contradiz a palavra de Deus. Mas o Senhor diz que nós fomos colocados acima de tudo isso, amém, amado? E o Senhor, querido, tem por nos honrar a partir do momento que dizemos sim a Ele, querido. Dizemos sim, querido, para a palavra de Deus e não para a lei do mundo, porque a palavra do Senhor diz assim, que é maldito aquele que vive pela lei, aquele que se coloca debaixo da lei e vive pela lei, ele não encontra a bênção de Deus. Mas somente aquele que vive pela graça, aquele que um dia entregou realmente sua vida para Jesus. E quando ele diz assim, olha, para remir, né, os que estavam sob o domínio da lei, ou seja, aqueles que estavam debaixo da lei, ele veio trazer ali a remissão, veio pagar o preço por aqueles. Ele veio pagar ali com a cédula, né? E a cédula verdadeira, a cédula do céu, ele comprou cada um de nós. Ele rasgou o pecado, rasgou o preço que era contra nós do pecado, e ele nos deu, querido, algo muito precioso, que é muito maior do que aquilo que se tem no mundo afora. Mas ele nos comprou com sangue precioso derramado na cruz do Calvário, e nós recebemos um espírito, irmãos, de adoção. Então nós nunca nascemos, além de Jesus, não se conhece ninguém que nasceu, por exemplo, filho de Deus. Não se há comentário a respeito de Adão. Mas de homens, a partir do Éden, você vê, as pessoas não nascem filhas de Deus. Mas a partir do momento que elas entregam a vida para Jesus, elas recebem um espírito de adoção. Então ninguém nasce, eu nasci filho de Deus. Não nasce filho de Deus. Nós nascemos criatura e nos tornamos filho através de receber a Jesus Cristo e de receber o Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos adota nesse tempo, no ano aceitável do Senhor, nesse tempo na plenitude. Mas, querido, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Quando, por exemplo, o povo ele saiu do deserto e o povo entrou no processo ali de uma caminhada, e durante aquela caminhada eles precisavam estar andando sem saber exatamente para onde eles iam, mas eles precisavam chegar no lugar. Eles estavam andando exatamente sem saber para onde eles iam, mas eles precisavam chegar no lugar. E como é que você sabe? Você sai para um lugar por onde você não sabe onde é, mas você tem que chegar no lugar. Pastor, é impossível isso. Tem que saber para onde eu vou. Quanto sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe, irmão, o que vai acontecer amanhã? Então você não sabe para onde vai. Porque a palavra do Senhor diz exatamente aqui, olha só, no Evangelho de João, né? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabes onde vem, e nem para onde vai, mas todo aquele que é nascido, assim como todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Aquele que é nascido de Deus é nascido do Espírito da mesma forma, ou seja, mas ele é guiado pelo Senhor. Deus guia o povo pelo caminho, é a palavra que é usada lá para transportar o povo pelo deserto. Mas a inquietação na vida, é claro, as coisas que acontecem na vida, claro, traz muitas interrogações para nós. Traz muitas interrogações, irmãos. Houve interrogação, por exemplo, tempo na minha vida, em que algumas coisas que eu buscava não aconteceram, mas eu precisava de maturidade até então para alcançar realmente aquilo que eu buscava. Eu acredito que se eu recebesse realmente no tempo que eu comecei a buscar a Deus, eu acredito que eu me perderia, eu não saberia lidar realmente. Mas no tempo certo, que eu achei que era tarde, mas é no tempo de Deus, no tempo certo, querido, as coisas aconteceram, e eu entendi exatamente que Deus ele não faz nem antes e nem depois. Ele trabalha no tempo dele, segundo a vontade que está no coração dele. Por exemplo, quando nós buscávamos a Deus, por exemplo, para nós termos o filho, por exemplo, buscamos durante 6 anos, depois que descobrimos que não podia ter. Então, isso aí, com 12 anos de casado, tivemos a primeira filha, Ana Paula. Então, agora imagine você ficar esse tempo todo orando para que Deus te dê alguma coisa. Falar 12 anos, olha só, falei acho que uns 2 segundos. Mas viver 12 anos, buscando coisas assim tão simples, para as pessoas e para a gente ser algo assim tão difícil, irmãos, as aflições que muitas vezes nós carregamos na caminhada, porque não é simplesmente um não, não é simplesmente não ter aquilo que nós queremos, isso é de menos. Eu creio que a maior aflição que nós passamos na nossa vida são as interferências, são os conselhos que muitas vezes são trazidos para nós, sabe, querido, de uma forma negativa, ou de uma forma até mesmo que, dependendo de como a pessoa ela recebe, a pessoa se desvia de Deus.
A pessoa se desvia de Deus, ela fala: Deus, só comigo que as coisas não acontecem? A pessoa fala: Deus, o mundo é tão grande, Deus, olha só, o bandido parece que ele prospera, olha só, Deus, o ladrão parece que ele prospera, olha, Deus, tantas coisas, tantas pessoas que vivem uma vida errada, Senhor, parece que prosperam, mas olha a minha vida. E isso é muito comum, irmãos. Se você ler, por exemplo, o Salmo de número 73, que é o Salmo de Asaf, ele faz as mesmas declarações. Ele olha para a prosperidade, humanamente falando, do ímpio, e ele se espelha e fala: Deus, e aí eu? Parece que o ímpio ele não tem tristeza, só vive sorrindo. O ímpio ele conquista as coisas que ele quer, no tempo que ele quer, ele se programa, ele faz as coisas, dão tudo certo. Asaf nessas condições, falando diante de Deus. E Deus ele simplesmente mostrou o fim de todas as coisas. Sabe, querido? Porque a nossa busca, irmãos, não está simplesmente em um tempo presente, mas os nossos olhos estão voltados para o final de todas as coisas, querido. Onde é que todas as coisas elas vão dar? Onde é que todas as coisas vão se encontrar? Sabemos que há um fim, sabemos que vai chegar um dia realmente que precisamos pagar a conta, sabemos que vai chegar um fim da nossa vida, por exemplo, e não basta simplesmente viver, querido, mas há um manual para cada um de nós, há um direcionamento para cada um de nós. E aqui, querido, o povo do deserto estava andando e a fadiga começou a tomar conta do coração deles, porque eles não viviam aquilo que eles achavam que eles iam viver. Eles achavam que eles iam sair do Egito e demorar simplesmente alguns dias, já estariam, o prazo era em média de 40 dias, demoraram 40 anos, mas o prazo era em média de 40 dias, já iriam chegar na Canaã, na terra prometida. Então eles já se planejaram para os 40 dias, para aqueles poucos dias, e as coisas não aconteceram. Sabe? E a inquietação começou a tomar conta do coração deles, assim como a inquietação começa muitas vezes a tomar conta do nosso coração, cada vez que não vemos resultado, principalmente pessoas que traçam resultado. Sabe, irmãos? Traçarmos resultado, por exemplo, na empresa, nos negócios, em algumas áreas da vida é uma coisa, traçar nossos resultados diante de Deus, traçar metas, colocar ali, estipular tudo diante de Deus. Quando deixamos Deus fazer parte do programa e do processo, irmãos, aí está no direcionamento dele. Sabe? E Deus, querido, Ele sempre quer nos ver maduros, irmãos. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, quando cheguei a ser maduro, deixei de lado as coisas de menino. Sabe, querido? Deixei de lado aquelas coisas que desviavam, aquelas coisas, por exemplo, que são tão involuntárias, Ele disse assim: deixei de lado as coisas de menino, buscando sempre a maturidade. Então, querido, houve um tempo no meio do povo de Israel, eles eram chamados hebreus na época, e eles começaram a murmurar contra Deus, porque não era assim do jeito deles. Eles começaram a murmurar, começaram a questionar, e Deus permitiu que algumas serpentes saíssem das areias do deserto e mordessem exatamente aquele povo, porque o povo estava se rebelando contra Deus e contra a sua palavra. De repente alguém pode perguntar assim: pastor, mas a expressão rebelar, rebelde, rebelar, é uma palavra muito forte. No mundo espiritual não. No mundo espiritual basta, por exemplo, Deus, eu estar aqui, e a palavra de Deus está aqui, basta eu discordar realmente e desprezar realmente aquilo que Deus disse, eu estou me rebelando contra a palavra. Por quê, querido? O que consiste uma rebeldia diretamente contra Deus? Eu estou sendo abençoado por Deus, Deus está me dando ar para respirar, está me dando vida, está me dando saúde, está me dando toda a condição de sobrevivência. Ou seja, e ainda assim, eu questiono a Ele, eu jogo a culpa daquilo que eu quero e não consigo para Ele. Isso consiste em rebeldia no mundo espiritual. Ou seja, mas você percebe que a gente não sai disso, não sai dessa vida, mas a gente, mesmo sendo beneficiado por Deus, reclama dele. Então isso consiste em rebeldia, e o povo estava reclamando. Então algumas cobras, algumas serpentes saíram do deserto e começaram a morder aquele povo, e o povo começou a morrer. E Moisés disse assim: o povo está morrendo, e o que eu faço? E Deus disse: esse povo é duro de coração. Mas disse: não, Deus, mas eu tirou o povo do Egito, da escravidão, para matar todos aqui. Não, Senhor. Moisés intercedeu por aquele povo, e Deus disse assim: Moisés, então faz o seguinte, então você faz uma serpente de bronze, metal, de bronze, você coloca numa haste, e aquela serpente, Moisés, você levanta ela, e aquela serpente, cada pessoa que olhar para aquela serpente, acreditando que for curada, ela vai ser curada. Meus irmãos,
Isso aconteceu lá no deserto. E as pessoas morrendo começaram ali a olhar para aquela serpente, elas não morriam mais. Porque elas acreditavam que aquela serpente poderia fazer algo para eles. E eles passaram a viver. E a mortandade parou, morreu muita gente até então. Mas a partir da serpente, as pessoas começaram a olhar, acreditar realmente, e eles não morriam mais. Agora olha só que interessante. O mundo espiritual, ele mesmo disse aqui, olha só. No Evangelho de João, no capítulo de número 3, aqui a partir do versículo, na sequência, Jesus conversando aqui com Nicodemos, né? Ele disse assim no versículo 11: na verdade, digo que o que dizemos e o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas, como crereis, e não crereis? Como crereis se falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu no céu, né? O Filho do Homem que está no céu. E aí ele diz no versículo de número 14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Era uma simbologia. E hoje, por exemplo, cada vez que nós olhamos para Jesus Cristo, nós acreditamos, mesmo em meio à fadiga, querido, nós acreditamos, mesmo querendo que as coisas fossem do nosso jeito, mas não são, mas aceitando as coisas de Deus dentro de nós. Quando olhamos para Jesus Cristo e aceitamos realmente a verdade, a vontade de Deus em nós, mesmo lá dentro, dizendo assim, puxa vida, né? Se fosse assim, minha vontade não seria assim. Mas a pessoa ainda vivendo, acreditando, quando ela passa a olhar para Jesus Cristo, ela não morre mais, mas ela recebe a vida, ela tem um encontro com a vida, querido. Ela passa a ter um encontro com a vida, por causa de Jesus Cristo, por causa desse mesmo símbolo da serpente, querido. Olha só que interessante, hein? E por que da serpente, pastor? Você se perguntou por que da serpente? Poderia ser de qualquer um outro ser, mas ele fez a serpente. Irmãos, se a gente for lá no passado, a gente percebe que o primeiro animal que permitiu, ou o primeiro ser aqui na terra que permitiu que Satanás usasse ele, foi a serpente. E não por um acaso, a Bíblia diz que a mais astuta entre os animais era a serpente. Satanás trabalha na astúcia. Tiago, ele fala que, por exemplo, a pessoa, ela não é forçada a pecar, mas ela cai na tentação, ela cai na sua própria cobiça. A serpente mais astuta entre os animais. E você vê só por um acaso, que não é por um acaso, justamente a serpente foi usada ali por Satanás para enganar Eva, falando ali na boca, né? Satanás falando na boca da serpente para enganar Eva. Olha só, mas é interessante que para ele encontrar um meio legal para entrar no mundo, ele não poderia entrar no mundo espiritual aqui, em espírito, e dizer assim, vou conversar com Eva. Não, ele não poderia simplesmente se materializar, não, porque ele é espírito. Ele usou algo do mundo terreno para enganar alguém do mundo terreno. Isso é legal no mundo espiritual. É claro que a gente sabe que acontece materialização, sim, claro, isso é um outro departamento. Mas ele usou algo do mundo terreno, ali a serpente, para enganar a mulher, que foi feito também ali da matéria. E quando a serpente foi levantada no deserto, Jesus fez a mesma coisa. Se foi através de uma serpente que o pecado entrou no mundo, se foi através de uma serpente que as pessoas passaram a morrer, é também através de uma serpente que as pessoas vão passar a ter vida. E as pessoas olhavam para a serpente, elas passavam a ter vida. Ou seja, o Senhor, ele deu o troco na mesma altura em todas as coisas. O primeiro Adão tropeçou, caiu lá atrás, beleza. Então Jesus, ele veio, Paulo falando assim, exatamente dessa forma, como o segundo Adão. Assim como o primeiro Adão foi tentado lá com Eva, também Jesus foi tentado lá no monte da tentação, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, e venceu. Ou seja, da mesma forma, dos mesmos detalhes, o Senhor, ele venceu Satanás em todas as coisas. Mas olha só que curioso, aqui Jesus faz questão de lembrar, assim como a serpente foi levantada. Agora não mais uma serpente, alguém em forma de uma serpente. Lá Jesus já tinha vencido, mas aqui simbolizando, não em forma ali diretamente de uma serpente, mas ali na qualidade de filho de Deus. E esse sacrifício, querido, precisava ser aceito para que nós fôssemos abençoados, para que nós alcançássemos realmente, para que nós saíssemos debaixo da lei. Como nós lemos no começo, Jesus sim estava sob a lei, mas nós estávamos debaixo. Então, entre muitas perguntas que se faz, tanto no mundo teológico, por exemplo, como entre alguns novos convertidos, tem muitas dessas perguntas.
Pastor, ainda bem que a lei acabou, né? Não, a lei não acabou. A lei continua. Ué, mas e aí? A lei continua, mas não chegou a graça. Não significa que chegou a graça, a lei acabou, né? Jesus, por exemplo, disse: é chegado o reino dos céus. O reino das trevas acabou? Não, ele continua agindo ainda, né? E como assim? A lei existe ainda, mas a graça já chegou. E a graça, irmãos, ela é estabelecida na vida da pessoa que ela realmente quer Jesus como o Senhor e o seu Salvador. Mas a partir do momento que ela diz não para Jesus, automaticamente ela entra debaixo do sistema da lei e entra debaixo de condenação. Então a lei, ela existe, querido, para quê? Paulo fala sobre isso, para o transgressor. Porque, por exemplo, na Avenida Ipanema agora é 50 km por hora, né? E a pessoa, ela está a 100 km por hora, irmãos. Na Avenida Ipanema ela está voando. Ela está ali obedecendo a lei? Não, ela está transgredindo a lei. Qualquer coisa que aconteça, ela é culpada. Já há uma culpa pelo excesso, mas qualquer coisa que aconteça, a pessoa já perde totalmente a razão. Então, querido, para esses é a lei. Agora, para quem já anda tranquilinho, e é isso mesmo, a lei não vai fazer diferença nenhuma, porque ele já está debaixo da graça. Então nós só conseguimos, querido, obedecer toda a lei quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos o próximo como nós mesmos. E o amor, a palavra do Senhor diz, querido, quando nós amamos o nosso irmão, o amor, ele é o cumprimento de toda a lei, irmãos. Tudo aquilo que se diz lei, aquele monte de parágrafo e tudo, o amor, ele se resume, querido, ali. Toda a lei é compactada dentro do amor. Mas olha só, e quando as pessoas ouviam isso de Jesus, as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam, irmãos, porque a palavra de Jesus não era uma palavra diretamente agressiva, mas as pessoas, por estarem vivendo a vida que eles levavam, eles se sentiam agredidos por isso, né? Soldados, por exemplo, quando foram prender Jesus, eles chegaram para prender Jesus, mas Jesus estava no meio de um discurso, ele estava ministrando. Pensando eles, vamos esperar, vamos sentar aqui, daqui a pouco termina o discurso, as pessoas vão embora e a gente prende Jesus, é simples. E eles sentaram para ouvir Jesus falar. O que acontece, querido, quando alguém senta para ouvir Jesus falar? Sabe, eles sentaram para ouvir Jesus falar. E eu falo para ouvir, irmãos, é quando a gente deixa entrar nos nossos ouvidos, descer no nosso coração para fazer bem para nós, né? E eles sentaram para ouvir Jesus falar até então, cheio de ódio no coração. Mas eles ouvindo, querido, aquele ódio foi saindo, aquela brutalidade toda foi saindo, e Jesus acabou a ministração e eles foram embora. Junto com o povo foram tudo embora. E quando eles chegaram lá para as suas autoridades, as autoridades perguntaram assim: mas cadê o homem? Cadê o Jesus que vocês foram prender? Ah, Senhor, nunca ninguém nos falou como esse homem. Nunca ninguém falou como esse homem, essas palavras de vida, sabe, querido? Ou seja, foram contagiados, foram tocados pela vida. Então nós entendemos, irmãos, que dependendo de como nós chegamos diante do Senhor, é exatamente a maneira com que nós vamos sair. Se chegamos querendo realmente, querido, receber algo da parte de Deus, se chegamos realmente querendo sermos abençoados por Deus, se chegamos realmente querendo tocar nas olhas de Jesus para receber o milagre do Senhor, para a nossa casa, para a nossa família, enfim, querido, para nós mesmos, se chegamos realmente com intenção de tocar Jesus, nós conseguimos tocar, querido, no mundo espiritual, e nós alcançamos realmente aquilo que nós buscamos. Mas a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, o meu coração tem que estar nisso. Ah, pastor, eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá não sei na onde. Está onde, irmãos? Ah, lá não sei na onde. Eu também não sei onde está. Mas eu sei que às vezes a cabeça está longe, né? Às vezes a cabeça está longe e a gente às vezes acaba perdendo essa conexão ali diretamente com Deus. A intenção de todas as coisas, irmãos, é sempre nos distrair. Isso desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, irmãos. E o ataque, ele é bem proporcional entre duas pessoas. Uma foi afetada, para você ter ideia. No mundo que nós vivemos hoje, quantos cristãos existem, irmãos? Maioria? Não, não é. Senão Jesus diria que a porta dele seria mais larga para caber as pessoas. Ele falou de uma outra porta que é mais larga, que leva à perdição. Então, muito mais pessoas não têm Jesus do que pessoas cristãs. Porque você percebe que a porta é estreita e apertada.
É como, por exemplo, no juízo de Noé. Uma arca foi o suficiente, nem assim as pessoas elas não entraram. Não entraram. Porque é difícil enxergar, irmãos, a porta que é Jesus Cristo é difícil. Por mais que a gente venha na igreja, irmãos, tocar o coração de Deus com as nossas vidas, irmãos, é preciso renúncia, irmãos, renunciar a nós mesmos, renunciar exatamente quem nós somos. Eu posso ter o nome de Paulo, irmãos, mas diante de Deus eu não sou conhecido assim. Há uma identidade que eu preciso ter com Deus, e ela precisa existir a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus. É escrito um novo nome nos céus que eu vou receber depois, na pedrinha branca, como está escrito no livro de Apocalipse, para não haver a condenação sobre a minha vida. Ou seja, só eu vou conhecer o meu nome. Então, nós temos uma outra identidade, irmãos, do mundo espiritual. Não, a identidade velha, irmãos, ela só serve para condenação. Só serve para isso, irmãos. As pessoas que morrerem em Cristo Jesus, elas já vão ter corpo glorificado, vão receber tudo novo, novas vestes, tudo mais, e vão se encontrar com o Senhor, tudo novo, Nova Jerusalém, tudo novo. As pessoas que desprezam o Senhor, tudo vai continuar velho, porque exatamente por causa da condenação. Você percebe que quando a pessoa ela vive nesse mundo, ela tem muitos compromissos, despesas, tem tudo aquilo que traz peso sobre si, dentro desse corpo corruptível. E no final da vida dela, ela fala assim: venci a vida, né? A pessoa acaba partindo desse mundo. Você sabe qual é o prêmio para quem parte desse mundo? E a pessoa diz assim: empresário grande aí, conhecido no mundo inteiro, e exemplo a nível de empresário, para qualquer pessoa que a gente pode imaginar, pode dar até mesmo assim de referencial. Silvio Santos, por exemplo. Quando ele poderia dizer assim, por exemplo, no final da vida dele, a família dele poderia dizer: olha, meu pai venceu. Venceu? Vai ver o corpo dele que virou. Venceu? E alguém quando vence vai para um caixão, é assim que funciona no mundo, esse mundo corruptível que a gente vive. E alguém quando vence é jogado na terra, no pó da terra, e depois o corpo dele se desfaz. É assim que a pessoa vence no mundo, irmãos. É assim que a pessoa vence no mundo. Mas a palavra do Senhor diz que a vitória que vence o mundo, e isso está sobre o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a distração, toda a obra do diabo das nossas vidas. Para isso ele se manifestou. Então, quando não aceitamos essas coisas, querido, que vem muitas vezes tentar destruir nossas vidas, nossas famílias, nos distrair, quando repreendemos e mandamos embora tudo isso, nós estamos mandando embora a obra das trevas. Porque nós podemos ser quem nós quisermos ser, irmãos. Deus nos deixa ser, Deus permite, para alguns, claro, alguns ser chamado específico, Deus permite que a pessoa ela seja realmente, eu creio nisso, irmãos. Mas nada daquilo que nós vamos ser pode ser realmente distração, a ponto de nós perdermos Deus, a ponto de nós, como por exemplo as pessoas que foram para Jerusalém para sacrificar, e os pais voltaram, e quando chegaram no meio do caminho, cadê Jesus? Perdemos Jesus. Vamos voltar para encontrar Jesus. Perder Jesus, irmãos, perdeu o filho. Os pais perderam o filho e voltaram para Jerusalém. Os pais encontraram Jesus lá no templo, debatendo com os anciãos, com os sacerdotes da época. Ou seja, mas você percebe o que tem de conquista no mundo em que nós vivemos? Você percebe o que tem de conquista? Salomão, você vai para a vida de Salomão, você encontra o homem mais sábio da face da terra, onde o próprio Deus deu e acrescentou sabedoria na vida dele. Você sabe o que ele falou no final da vida dele? Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque Deus deu algo com a direção, com o propósito. Ele acabou usando de uma forma errada, e as mulheres distraíram ele, e as coisas que ele tinha exatamente destruiu exatamente a vida dele. Irmãos, ele casou com a filha de Faraó, construiu templos pagãos, ele foi envolvido com magia, com coisas assim pesadas de ocultismo, tantas coisas assim a gente encontra ali a respeito de Salomão, irmãos, que, sabe, de um homem que a Bíblia diz que não houve homem mais sábio que ele, irmãos. Mas sabedoria sem temor é tolice, irmãos, é tolice. Nós sempre comentamos: vai até onde você percebe que você consegue ir e permanecer, e voltar. Se não dá para ir, fica onde você está, não tem problema não. Pelo menos você está de pé, pelo menos você está firme.
Pelo menos você está aí com a sua família. Pelo menos você está aí, querido, firmão com Deus, sabe? E esse povo, querido, nenhum daqueles que saíram ali diretamente do Egito, eles conseguiram chegar ali a Canaã, a terra prometida, a Canaã terrena. Eles não conseguiram chegar, porque eles reclamavam de tudo que estava ali, querido, diante deles. Reclamavam dos benefícios de Deus. Hoje, por exemplo, no nosso tempo, do que as pessoas estão reclamando, irmãos? Do que é? O tempo está seco, né? E quando você chega, irmãos, em qualquer lugar, qual é o assunto, irmãos? Está seco. Você não tem nada para falar, ela fala, nossa, que tempo seco, né? Eu não tenho nada para falar, mas ela fala, o tempo está seco, né? Ai, tá ruim, estou tudo trancado aqui, tudo ruim, né? Agora, só uma coisa, foi ela que criou o dia? Não. Ela é responsável pelas coisas que acontecem no dia? E não. E por que ela está reclamando com uma coisa que nem é dela? E nem esse dia talvez ela mereça, né? Então, mas quando vem a chuva, pastor, chuva que benção, não. Teve gente que reclamou porque estava chovendo e não pôde ir para o lugar onde gostaria de ir, ou fazer o que gostaria de ter feito, irmãos. Então, esse é o ser humano. Esse somos nós, sabe, querido? E eu louvo a Deus, querido, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu louvo a Deus, porque a graça de Deus ela é derramada sobre as nossas vidas. E Deus, querido, tem misericórdia de cada um de nós. E a palavra do Senhor diz no livro do profeta Malaquias, lá no finalzinho, lá no capítulo 3, já comecinho do capítulo 3, e ele diz assim: por causa das misericórdias do Senhor se renovarem a cada dia, nós não somos consumidos. É só por causa das misericórdias de Deus. É só por isso. É só por causa disso. É porque Deus é misericordioso. É porque Deus é bom. É porque nós deitamos, dormimos e acordamos, querido, em paz. É porque os problemas dos quais nós reclamamos somos nós mesmos que plantamos e depois não sabemos o que fazer. É porque em muitas estradas, muitas vezes nós jogamos espinhos, depois temos que voltar por elas também. E a gente fala, nossa, mas quanto espinho? Mas é claro, quem que jogou isso pelo caminho? Fomos nós, né? Onde plantamos inimizade, plantamos tantas coisas, depois temos que passar justo por aquelas mesmas pessoas, né? Você vê, querido? Então tantas coisas nós plantamos espinhos muitas vezes para a nossa própria saúde. Comemos o quê? Bebemos o quê? Respiramos o quê? Irmãos, a gente investe em tanta coisa, mas a gente às vezes não investe na nossa própria saúde. Estamos plantando espinhos, irmãos. Estamos plantando isso para nós. E vamos colher, isso é questão de tempo, vamos colher, é automático. A lei da natureza ela não falha. É um bumerangue que a gente lança e volta para a gente mesmo. Sabe, querido? Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus. Porque mesmo assim, querido, mesmo ainda, depois que nós plantamos muitas coisas, e elas têm por tendência se levantarem contra nós e virem contra nós, ainda assim, quando nós paramos para olhar para Deus, nós achamos graça nele. Ainda assim, muitas vezes Deus nos abençoa. Ainda assim, muitas vezes Deus abre porta que nós mesmos fechamos. Ainda assim, Deus pela bondade dele faz isso. Mesmo quando muitas vezes jogamos algo precioso fora, ainda assim, querido, Deus pela bondade dele, ele permite com que a gente seja abençoado de alguma outra forma, que venha confortar nosso coração. Não dá para medir Deus, a dimensão de todas as coisas. A palavra do Senhor fala de plenitude dos tempos. Vivemos no fim dos tempos, onde o Senhor, ele ajustaria todas as coisas através do Espírito Santo. Ele ajustaria todas as coisas, onde nós não temos barreira, irmãos. Nós não temos barreira. Nós não vivemos debaixo de uma ditadura, irmãos, onde a gente não pode declarar a nossa fé. A única coisa que nós vivemos é um lugar onde a dureza de coração toma conta das pessoas, sabe? A dureza de coração. Isso faz com que as pessoas elas não se acheguem a Deus. A única coisa, sabe, querido? A dureza de coração impede que a pessoa realmente se achegue a Deus, mas a ditadura não. Se as autoridades da cidade souberem que nós vamos na igreja, nós não somos mortos por isso. Não somos, irmãos, nós não somos. Nós temos essa liberdade. E talvez por a gente ter uma liberdade demais, a gente talvez não valorize tudo isso, irmãos. Só quem foi preso que sabe realmente o valor de uma liberdade. Sabe, querido? Nós estávamos presos um tempo atrás. Nós deveríamos conhecer realmente o valor da liberdade. E às vezes a gente acaba abrindo mão disso. Quando as coisas elas são muito fáceis assim para nós, Deus pela sua bondade nos dá assim, às vezes a gente abre mão, né? A gente às vezes não conhece realmente o valor. Por isso que o pai fala sempre para o filho: eu poderia muito bem te dar, filho, mas eu quero que você faça alguma coisa para mim, para que realmente venha valer a pena.
Deus poderia nos dar o céu tranquilo, de boa, tranquilo. Ó, vem aí, nasceu, vem para cima. Não. Ele diz: quem quer vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz também. Eu tomei a minha, você toma a sua. Renúncia, né? Esqueça que é você. Antes de ser quem você é cristão, você é filho, está debaixo da palavra. Negue-se a si mesmo e aí então você me segue. Não adianta seguir Jesus, querido, sem cruz. Não adianta seguir Jesus sem palavra. Não adianta seguir Jesus sem amor, irmãos. Odiando. Sabe, querido? Ai, que ódio. Já viu alguém falar assim? Você já viu alguém falar assim? Ai, que ódio. Não, irmãos. A justiça, ela vem de Deus. Se nós temos algo assim em nosso coração, nós podemos entregar diante dele. O Senhor, ele resolve todas as coisas. Até mesmo diante de muitas injustiças que são colocadas diante de nós. O Senhor, ele nos abençoa. Ele nos dá graça, ele resolve todas as coisas. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos estar, querido, acreditando realmente que aquele que nasceu de mulher, aquele Jesus Cristo lá, querido, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado à direita do Pai, ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar dentro desse bombardeio que nós viveríamos, que é o tempo de hoje. E ele disse que vai voltar para buscar o seu povo. E ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, querido? Quantos querem ver o pastor subindo? Quantos querem ver o pastor subindo? Vocês querem ver? Ai, irmãos, eu não queria que você me visse, não. Eu queria que você fosse junto comigo. Eu queria que você fosse. Se você ver, você vai ficar. Mas eu gostaria, sabe, irmãos, que todos nós aqui, todos que entraram por essas portas, irmãos, eu gostaria de ver lá um dia. Todos que entraram por essas portas, sabe, querido? Receber cada um e dizer assim para o Senhor: ó, Senhor, esses aqui estavam lá com a gente, esses foram que o Senhor comprou com o sangue do Senhor na cruz do Calvário. Estão aqui, participaram lá e fizeram parte da obra do Senhor, estão aqui. E o Senhor Jesus, por sua vez, vai apresentá-los ao Pai. Ele diz: olha, Pai, esse aqui é o rebanho. Sabe, querido, eu gostaria que todos fossem, né? Mas nem todos querem, irmãos. Nem todos querem. Alguns tomam para si coisas que não são deles. Não são deles, irmãos. Eles dizem assim: ah, não, pastor, eu prefiro viver minha própria vida. E quem diz que alguém porventura tem vida, se ela já foi comprada na cruz do Calvário? Não temos vida. Então ela pertence a alguém. E esse alguém, ele deixou uma regra e instrução para que nós viéssemos a obedecer. Então não temos vida. Então a vida que Deus nos deu, Deus deu liberdade para fazer A, B, C. Mas nós não temos vida. Porém, nós temos algo muito mais, querido, do que isso. Nós temos uma liberdade que Deus nos deu no Espírito Santo. E Deus nos deu algo muito precioso, algo muito maravilhoso, querido. Que é mesmo estando vivendo uma vida cheia de tormento, cheia de tribulação por todos os lados, onde as coisas acontecem, tentam muitas vezes nos sufocar, nos oprimir, nos comprimir. Ainda, além de tudo isso, irmãos, o Senhor nos deu uma visão que vai muito além, irmãos, daquilo que está diante de nós, além do que os olhos podem ver. Para as pessoas que são naturais, elas olham, elas enxergam a parede, simplesmente. Para as pessoas que são naturais, elas olham o mundo, irmãos, elas enxergam a expectativa e fazem seus planos. Daqui a 50 anos não vai ter água, daqui a 100 anos vai faltar tal coisa, o homem vai estar fazendo tour para a lua, daqui a 200 anos, bom, não sei, acho que a população já foi morar tudo em outro planeta. Não consegui resolver o problema nem desse, mas já vão para outro, né? Enfim. Mas, ou seja, mas nós que somos de Cristo Jesus, nós estamos, querido, podemos dizer que no pasto, mas o nosso coração já está no trono. Nós estamos em um mundo que não estamos enxergando simplesmente as coisas que estão diante de nós, irmãos, mas estamos enxergando além. As pessoas acordam de manhã, enxergam só mais um dia de trabalho, um dia de atividade. Nós enxergamos mais um dia de privilégio que Deus nos deu para estar na presença dEle. E um dia, irmãos, que muito mais que isso ainda, se Ele encerrar a nossa cota, os nossos dias aqui, nós vamos estar muito mais perto dEle ainda. Então para o cristão não tem derrota, irmão, se ele permanecer no campo de batalha, não tem. E se Satanás, porventura, tentar tirar a vida de alguns, como tentou no passado, irmãos, ele vai chegar mais rápido no céu, querido. É simplesmente isso. Então, não tem como perder e o que perder a partir do momento que adotamos a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Então você não tem uma vida. Deus, através de Jesus Cristo, comprou a sua vida, porque a nossa vida estava debaixo de condenação. Jesus levou a condenação sobre Ele, porém nos deu uma nova vida com regra para nós podermos entrar no céu. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé, querido.
Se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, apresentando nossas famílias diante do Senhor, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Também vamos apresentar a vida da pastora Josefina, que está previsto para estar saindo amanhã do hospital. Apresentando ali pastor Levi e todos os nossos amigos, todos aqueles que estão enfermos por enquanto. Mas nós cremos na cura do Senhor, como cantamos aqui nessa noite. Nós vamos apresentar todos eles diante do Senhor. E vamos apresentar cada família representada aqui, irmãos. Cada família representada. Muitos têm sofrido dano até mesmo. Muitos têm sofrido, querido, perseguição, tribulação. Nós cremos que Deus, Ele é maior. Convida Jesus, querido, para entrar na tua casa, no teu lar. Convida Jesus. Fala: Jesus, entra aqui, Senhor. Faz parte da minha família, Senhor. Faz parte da minha família. Entra. Convida Jesus. Eu tenho certeza, querido, que Deus, Ele tem muito mais para cada um de nós. Fecha seus olhos. Se você está perto de alguém que faz parte da sua família, chegue perto dessa pessoa, abrace carinhosamente, respeitosamente. Se você não está e quer se aproximar de alguém, chegue diante dessa pessoa e nós vamos orar. Nós vamos apresentar nossas famílias diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez nós colocamos, Pai, diante do Senhor as nossas vidas. Mais uma vez, Deus, nós colocamos, Pai, diante do Senhor o nosso coração. Um bem grande que o Senhor nos deu, um bem maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, nossa família, Pai. Não vamos trocar a nossa família pelo Senhor, são coisas diferentes, Deus. Mas o Senhor nos deu um bem que nós precisamos cuidar, é princípio do Senhor. Nós precisamos cuidar, nós precisamos velar, nós precisamos zelar, Pai. Precisamos, Deus, porque um dia nós, na qualidade de sacerdote, vamos apresentar diante do Senhor. E vamos, Deus, nos responsabilizar por ela diante do Senhor. As irmãs, Senhor, na qualidade, Senhor, de mulher sábia que edifica a casa, vão apresentar diante do Senhor uma casa que precisa ser edificada. E elas receberam esse papel tão importante, Pai, quanto o do sacerdote. Pai, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, toda a família, Deus, representado, Pai Santo, aqui nessa noite pelos seus filhos, Pai. Abençoa, Pai, o pai. Abençoa, Senhor, a mãe. Abençoa, Senhor, os filhos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Dá graça, Deus, a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, dá o espírito de mansidão, Pai. Em nome de Jesus, para que eles possam, Deus, compreender uns aos outros. Flexibilidade, Pai. Compreensão. Pai, em nome de Jesus, nós mandamos embora, Pai, toda obra contrária, Pai. Toda dureza de coração. Nós mandamos embora, Pai, tudo que não pertence a Ti, Pai. E porque a família é bênção do Senhor. O Senhor colocou do nosso lado, Deus, para que nós viéssemos ajudar uns aos outros e caminhar, Deus, até a Ti. Isso que nós precisamos entender, Pai. Em nome de Jesus, família é bênção de Deus. E nós, Deus, oramos, Deus, pela nossa família, Pai. Eu coloco diante do Senhor a vida, Senhor, da pastora Vera, a vida da Ana Paula, a vida, Senhor, do Paulo Vitor, a minha vida eu coloco diante do Senhor. O Senhor sabe que nós dependemos do Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos do Senhor. O Senhor sabe que nós abrimos mão de tudo que nós temos e somos e colocamos as nossas vidas na Tua presença. Nossa família está diante do Teu altar. Nós, Deus, estamos, Senhor, linha de frente, onde nós apanhamos muito, Deus, mas o Senhor é aquele que nos dá graça. O Senhor, Deus, é aquele que nos abençoa, que nos fortalece, Deus, a cada dia. E mostra, Deus, para cada um de nós, Pai, que nós podemos prosseguir, que nós podemos vencer, e que não são as dificuldades da vida, Deus, que venham fazer com que os Teus filhos venham retornar, venham fazer, Deus, com que os Teus filhos, Pai, venham, Senhor, ó Pai Santo, a voltar para a velha vida, Pai, abrir mão daquilo que o Senhor deu, Pai, em nome de Jesus. Venhamos, Deus, nós aprender, Senhor, a valorizar exatamente aquilo que está nas nossas mãos, nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, nós queremos, Deus, abençoar, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor. Nós queremos, Pai, em uma aliança, Pai, colocar diante do Teu altar. E todos os dias, Pai, nós estaremos orando e abençoando a nossa casa. Todos os dias, Pai, estaremos orando e abençoando, Pai, nossa família. Deus, colocando uma proteção, escudo do Senhor, Pai, sobre o nosso lar, Pai. E que, Deus, que mandamos embora, Pai, todo espírito familiar, aquele que muitas vezes fica alojado em cantos, em coisas, e espera a hora certa para se manifestar. Nós mandamos embora em nome de Jesus. Deus, dentro das nossas casas, Pai, entre louvor. Dentro das nossas casas, Pai, entre palavra. Dentro das nossas casas, Pai, entre, Deus, um ambiente, Deus, de harmonia, onde as pessoas possam se conversar decentemente, onde as pessoas, Deus, possam se entender, Pai, como pessoas, como marido e mulher. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos, Pai. Nós Te damos graça para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém
Graças a Deus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor? Sabe, irmãos, e Deus ainda nos dá discernimento para ver algumas coisas que precisam ser ajustadas no nosso lar, na nossa casa, sabe? Às vezes, irmãos, dependendo da situação, a gente toma uma atitude, às vezes, sem perceber que a gente não está mais sozinho, né? Que a gente vive em mais de uma pessoa, né? E onde há mais de uma pessoa, precisa se ajustar realmente para agir na concordância, né, irmãos? Não como dominador, né? E porque ninguém manda no nosso lar, né? É uma disputa, né? É uma vontade de mandar, né, irmãos? Eu mando. E quando começa no eu mando, aí é problema. A gente vê que ninguém manda mesmo. Mas nós entendemos que Deus, Ele precisa mandar no nosso lar. Amém? É aquele que dá direção para todas as coisas. Amém, irmãos? Se Deus não trouxer paz, irmãos, deixa para lá. Se Deus não confirmar, não concordar com aquilo, deixa para lá. Deus tem outro plano, outro propósito, mas deixa Deus guiar, deixa Deus direcionar, tá bom, querido? Em nome de Jesus, nós venha buscar, querido, fortalecimento no quartel-general. Próximo domingo, o pastor amigo nosso vai estar conosco e abençoando a sua vida em nome de Jesus. No dia 20, irmãos, do mês que vem, dia 19, perdão, dia 20 é domingo, dia 19 do mês que vem, a gente vai ter aquele outro trabalho que nós tivemos aqui, o Rap Edifica, né? Com aquele pessoal no sábado, né? Vai ser bênção de Deus. Então, no dia 19 do mês que vem, nós teremos o Rap Edifica aqui. A gente só vai participar só, tá bom? Eles realizam todo o trabalho, né? Mas é bênção, pessoas de Deus vão estar aqui. Pessoas que tenho certeza que você quase que não conhece não deles. Mas são pessoas de Deus que a gente aprende muito, muito mesmo, tá? E segunda-feira, oração e intercessão. Na terça-feira tem célula, Casa Evangelista Valdeci. Quarta-feira tem célula, Casa da Pastora Sônia, Pastor Pedro. E também quarta-feira tem célula na oficina do Cláudio. É lugar difícil de trabalhar. E quinta-feira, cura e libertação aqui, tá bom? E esse sábado a gente está livre, né? Que dia, pastor, que é o trabalho com as irmãs? Você lembra? Último sábado do mês, né? Possivelmente, né? Vai ter trabalho com as irmãs aqui também. A gente vai estar fortalecendo lá no grupo, né? A respeito do trabalho que vai acontecer aqui com as irmãs, tá bom, querido? Mas fica firme, eu tenho certeza que vai ser bênção por esses dias aí. Algumas coisas vão acontecer aqui, mas fica ligado, tá bom, querido? Não abre mão do teu compromisso com Deus, não. Fica firme aí com o Senhor. Só, pastor, só isso. Eu vou pedir nessa hora pro nosso evangelista, cadê ele? Tá aí atrás? Vem aqui fazer essa última oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto ele vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A gente tem, irmãos, trabalho de célula na casa, no lar. A gente faz culto nos lares. Quantos aqui gostariam de abençoar seus lares, fazer um culto na sua casa? Quantos gostariam? Amém. Então marca, dá o dia e o endereço para a pastora. A sexta-feira a gente ainda tem livre, né, pastor? Então a gente está indo lá. Irmãos, mas é um trabalho assim, evangelístico. Você pode convidar o vizinho, você pode convidar a vizinha, principalmente a pessoa que não tem Deus, não conhece Deus, ou a pessoa que está afastada, tá? Você convida essa pessoa e a gente vai lá fazer um culto lá, tá bom? E abençoar a tua casa em nome de Jesus e levar Jesus para aquelas pessoas também que estão afastadas ou que ainda não conhecem a palavra de salvação, tá bom? Então, se você quer um culto na tua casa, deixa o dia lá com a pastora. Toda sexta a gente tem livre, deixa o dia com ela lá e normalmente às 8 horas, que o pessoal está mais à vontade, né? E a gente vai estar indo lá em nome de Jesus, tá bom, querido? Em nome de Jesus, abençoe sua vida, amém? Aleluias, Deus, Pai de amor, nesse momento nós damos aqui continuidade, Senhor, a esse momento de adoração, Senhor, onde passamos aqui, Senhor, por 1 hora e meia, Senhor, em que o Senhor falou, ministrou os nossos corações, ó Deus, e nós aprendemos aqui nessa noite, Senhor, da Tua Palavra. Nós aprendemos, Senhor, as artimanhas, Senhor, que o inimigo ele tem usado, Senhor, para tentar nos
contra a palavra de Deus, meu Pai. Nós aprendemos, Senhor, que o inimigo ele não dorme, Senhor, mas da mesma forma que ele se levanta, Senhor, ele é obrigado a cair, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá vida, Senhor. O Senhor é o quem nos dá, Senhor, as artimanhas, Senhor, do bem, Senhor, para, Senhor, ó Deus, guerrearmos, Senhor, no mundo espiritual, meu Pai. E o Senhor nos dá, Senhor, a cada momento, Senhor, ó Deus, essa sabedoria, Senhor. O Senhor nos dá, Senhor, entendimento, Senhor, a cada momento, Senhor, a cada instante, Senhor, para, Senhor, meu Deus, se permanecermos de pé, ó Deus, no campo de batalha, Senhor, guerreando, ó Pai. Nós veremos, Senhor, aquilo que o Senhor nos promete, Senhor, que é a coroa da vida eterna, Senhor. A coroa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que todos nós aqui anseiamos, ó Deus, a coroa, Senhor, para um dia, Senhor, colocarmos em nossas cabeças, ó Deus, e nós estivermos, Senhor, com o Senhor, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, Senhor, juntamente, Senhor, com os teus anjos, juntamente com o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que nós anseiamos, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh, Senhor, porque o Senhor se fez presente nessa noite, ó Pai, em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e da mesma maneira, Senhor, que o Senhor aqui, Senhor, trouxe um alimento, Senhor, espiritual para as nossas vidas, ó Deus. Que durante a nossa semana, Senhor, durante o nosso caminhar, ó Deus, durante, Senhor, os dias, ó Deus, dessa semana, Senhor, o Senhor possa, Senhor, completar, Senhor, a boa obra que o Senhor já começou, Senhor, em nossas vidas. Que durante a semana, Senhor, ó Deus, as portas, Senhor, aquilo que nós estamos batendo, Senhor, e elas estão, Senhor, trancadas ainda, Senhor, que elas possam, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser escancaradas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que nessa semana, Senhor, nós, oh Deus, vejamos, Senhor, com os nossos olhos, Senhor, oh Deus, os nossos olhos naturais e os nossos olhos sobrenaturais, ó Deus, que nós vejamos, Senhor, oh Senhor, o agir do Senhor em nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, dá-nos, Senhor, um restante de noite abençoada, Senhor, e o início, Senhor, de semana, Senhor, oh Senhor, abençoadíssima, Senhor, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Põe a sua mão na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão com o Espírito Santo, ela esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, hoje e sempre. Coloque suas mãos sobre sua cabeça. Será com óleo derramado, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Não vá embora sem dar um abraço dessa pessoa linda e abençoada que está do seu lado. E participa conosco da comunhão lá no fundo, amém? Glória a Deus.